Colossenses 3, 5 a 11, assim diz a inerrante palavra do Senhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui a inerrante palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo por iluminação. Pai Santo, Deus Eterno, ainda em Tua presença, nós clamamos a Ti pela iluminação do Teu Santo Espírito. Nós pedimos que Ele venha nos acompanhar, que Teu Santo Espírito nos conduza, para que possamos assim compreender as verdades eternas, para que possamos entender este texto e assim ser aplicado ao nosso coração, para que sejamos transformados conforme a Tua palavra e assim vivemos conforme ela, vivermos de modo digno do Evangelho. Essa é a nossa oração, Senhor, e a fazemos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine que você trabalha num ambiente sujo, por assim dizer. Eu tinha até um primo, ele trabalhava em chiqueirão, e toda vez que ele chegava é aquilo, a roupa estava imunda, por assim dizer. Necessitava de um bom banho para tirar toda aquela sujeira. Então imagine esse exemplo, alguém que trabalha nesse ambiente. Ele chega em casa com a roupa toda suja, está enlameada, cheirando mal. Então ao chegar em casa, essa pessoa tira essa roupa suja, imunda, toma um banho, um bom banho, fica então limpa, porém logo depois, em vez de vestir a roupa limpa e manter assim a limpeza, ele pega novamente aquela roupa suja, cheirando mal, suada, enlameada, e a coloca no corpo. Isso não faria o menor sentido. Quem de nós tomaria banho, se lavaria e colocaria de novo a roupa suja, imunda? Mas o texto que nós acabamos de ler nos mostra algo nesse sentido, ou nos indica, nos ordena a não fazermos isso, melhor dizendo, a não voltarmos a usar a velha roupa. O texto vai nos mostrar isso. Ele basicamente nos ordena a tirarmos a roupa suja, pois recebemos uma nova roupagem. Por termos uma roupa limpa, após termos sido banhados, por assim dizer, nós precisamos tirar qualquer sujeira que ainda há. Essa é a ideia. Os cristãos de Colossos haviam morrido e ressuscitado com Cristo. Nós já vimos isso. O velho homem havia sido retirado e eles tinham sido revestidos de uma nova humanidade. Portanto, não fazia o menor sentido continuarem vivendo segundo os mesmos pecados que caracterizavam essa antiga vida. Nos versículos anteriores, vimos semana passada, Paulo ordenou aos cristãos que buscassem, que pensassem nas coisas do alto. Agora ele mostra como essa mentalidade celestial deve então aparecer na vida cotidiana. Isso é comum em todas as cartas de Paulo. Ele começa expondo a teologia e depois ele começa a mostrar a prática. O capítulo 3 em diante é a prática de toda essa teologia, de Cristo ser superior a tudo, de termos morrido e ressuscitado com Cristo. Ele vai agora, então, mostrar esta prática. Esta mentalidade celestial deve aparecer na vida cotidiana. Pensar, então, nas coisas do alto, como nós vimos, não é viver distraído fora da realidade,
Antes é mortificar aquilo que pertence à velha vida e viver assim de acordo com a nova identidade em Cristo. A nova vida, então, recebida em Cristo, exige algumas coisas que sejam abandonadas. Há práticas, desejos, palavras e comportamentos que não combinam mais com aqueles que morreram e ressuscitaram com o Senhor. Colossenses 3, verso 5, nosso primeiro verso, começa com a palavra portanto. Ele está ligando, fazei portanto, e esse portanto então está ligando o nosso texto aos versículos 1 a 4, texto que antecede, e também ao capítulo 2, verso 20. Paulo havia dito: vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Ele, estão guardados para a glória futura. Portanto, façam morrer aquilo que pertence à natureza caída, natureza terrena. O texto pode ser visto em duas partes. É uma forma que podemos dividi-lo, e assim o faremos. Veremos os versos 5 a 9a, a partir do versículo 9, onde Paulo vai descrever essas renúncias. Que renúncias são essas dessa nova vida? E os versículos 9 a 11, ou a parte B do 9 até o 11, ele vai apresentar basicamente qual o motivo, o que nos motiva a abandonarmos isso, ou o que faz com que renunciemos tudo isso. Portanto, como já em tela, o tema do nosso sermão é: a nova vida exige renúncias. E a primeira verdade que aprendemos é sobre as renúncias. Então, versos 5 a 9a. Paulo ordena: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A expressão está ligada ao versículo 3 do mesmo capítulo. Porque morrestes. O raciocínio é semelhante ao capítulo 6 de Romanos. Vocês morreram para o pecado. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo. Essa é a ideia aqui. Paulo não está dizendo que os colossenses deveriam mortificar o pecado para assim estarem unidos a Cristo, como se isso fosse os unir a Cristo. É o contrário, porque vocês estão unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, agora devem viver de acordo com essa realidade. A ordem para mortificar o pecado está baseada na vitória de Cristo, que Cristo já conquistou. A santificação, ela não é uma tentativa de conquistar uma vitória que ainda não existe. Eu estou lutando ou estou pagando preço para morar no céu ou algo nesse sentido. Não é essa a ideia. A santificação é viver a partir da vitória de Cristo, essa vitória que Ele já conquistou. Você não luta contra o pecado para que Cristo passe a aceitá-lo. Antes, você luta porque em Cristo foi recebido, perdoado e transformado. Paulo apresenta então duas listas. Na primeira, já no verso 5, apresenta ou concentra-se os desejos sexuais desordenados. A segunda trata da ira, dos relacionamentos e dos pecados da língua. Então, os primeiros ali, a renúncia dos desejos sexuais desordenados. Paulo vai mencionar prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O primeiro termo que aparece aqui, traduzido como prostituição, é um termo muito conhecido, um termo grego muito conhecido, que é porneia, da onde vem a palavra pornografia. E esse termo ele é muito mais amplo do que prostituição. Quando a gente olha para aqui, prostituição, eu não estou inserido nisso. Só que a palavra fala de tudo que é imoral, toda relação sexual que esteja fora dos desígnios de Deus, fora do casamento, fora daquilo que Deus planejou. Essa é a ideia desta palavra. Ele é muito mais amplo do que a tradução aqui. O cristianismo, devemos lembrar, estava ali, principalmente aqui, Colossos, ligado ao mundo greco-romano. Uma mensagem que trazia uma mensagem profundamente confrontadora àquela cultura. A cultura local. Lembrando que essa lista aqui não queria dizer que os colossos estavam praticando todas elas. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o mundo que eles viviam, a cultura que eles viviam, estava enlameada, banhada nesses tipos de pecado. Porque essa cultura greco-romana era uma cultura sexualmente desordenada. E práticas consideradas normais naquela sociedade eram claramente contrárias à palavra de Deus.
Os colossenses viviam cercados por essa cultura, mas eles não deveriam se deixar levar por ela. Eles não deveriam viver essa visão de mundo daquela época. Isso também vale para nós. Vivemos em uma sociedade profundamente sexualizada. Uma sociedade que alguns denominam de sociedade pornificada. Tudo envolve a sexualidade. A sexualidade ela está envolta na venda de produtos, em gerar entretenimento, em conquistar atenção. Envolve tudo. Você vê em propagandas, em filmes, o quanto a nossa sociedade foi sexualizada. As pessoas são tratadas não como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas são tratadas como objetos destinados à satisfação e ao desejo alheio. Diante disso, a ordem apostólica continua sendo: fazei morrer, mortificai. Não negocie, não alimente, nem trate como inofensivo aquilo que deseja destruir a sua alma. Seu casamento, sua família, sua comunhão com Deus. Nós não podemos negociar algo tão sério. A solução para a luxúria não está simplesmente em uma lista de proibições. Faça isso, não faça aquilo. No capítulo anterior, Paulo mostrou, nós vimos isso. Aquelas regras, não manusieis, não toques, não proves. Elas não tinham poder contra a carne. Era apenas o exterior. Paulo mostrou que elas não tinham poder para transformar o coração humano. A transformação precisa alcançar o centro do homem, o âmago dele, o coração. Paulo fala também da impureza. E essa palavra aqui, ela é mais ampla do que a questão física. Então ela alcança a imaginação do homem, os pensamentos, as conversas e aquilo que alimentamos secretamente no coração. Uma pessoa pode nunca ter cometido algo externamente, um pecado nesse sentido externo, mas ainda assim pode cultivar uma mente profundamente impura. Por isso, pergunte a si mesmo: o que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você assiste quando ninguém está vendo? Que imagens, vídeos, séries e conversas têm alimentado a sua mente? O que seus filhos têm visto no celular, no computador, na televisão? Muitos pais cuidam muito bem da alimentação dos filhos, mas não observam o que eles estão vendo na tela. Não observam o que a mente deles está recebendo e assim o seu coração. A paixão lasciva e o desejo maligno descrevem desejos que assumiram o controle dessa pessoa. Em vez de a pessoa governar seus desejos debaixo do senhorio de Cristo, os desejos é que passam a governá-la. A lista então vai terminar com a avareza, que é a idolatria. Parece meio fora de nexo, seguindo a lista. Mas a verdade é que essa avareza aqui é a ideia de cobiça. É alguém cobiçoso, principalmente nessa questão sexual. O desejo de possuir cada vez mais, experimentar cada vez mais e usar outras pessoas para a própria satisfação. Essa ideia que Paulo está tratando aqui. A cobiça está por trás dos pecados anteriores. Ela pode ser definida como a perda do contentamento em Cristo, que nos leva então a procurar em outras coisas a satisfação deste coração insatisfeito. Por isso que a cobiça é idolatria. Não está satisfeito em Deus, não está satisfeito com aquilo que Deus ordenou. Por isso é chamado de idolatria. A pessoa transforma o próprio desejo em um Deus e passa a viver como se dissesse: minha vontade é soberana, meu prazer é o mais importante. As outras pessoas existem para me satisfazer. É o que nós vemos aí afora. Nós vemos isso sendo repetido, se não explicitamente, mas ao menos implicitamente. As pessoas pensam assim. No fundo, o pecado sexual é uma recusa de submeter-se ao senhorio de Cristo. Verso 6, Paulo então apresenta uma razão solene para abandonarmos isso. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus não é um descontrole de raiva,
como alguns pensam, como se ele explodisse como nós, pecadores, o fazemos. Não, é a reação santa de um Deus santo e justo contra o pecado. É necessário que ele se ire, é necessário que ele puna o pecador. A bondade de Deus não significa indiferença moral. Porque Deus é perfeitamente bom, porque Deus é amor, as pessoas dizem, então ele não pode ser ira, alguns vão pensar. Isso não faz o menor sentido. Alguém que de fato ama e é bom precisa ser justo. Quem ama não pode abraçar a injustiça. O cristão ama, o cristão deve odiar e se irar contra o aborto, contra o abuso infantil, contra tantas práticas abomináveis aí afora. Por conta do amor. O amor não pode ter ali, fazer vista grossa às injustiças, aos pecados, à crueldade que é feita. Deus se ira contra aquilo que destrói as suas criaturas, contra aquilo que desonra seu nome, contra aquilo que viola a sua lei. Quem permanece na prática do pecado, recusando-se então ao arrependimento, a arrepender-se e submeter-se a Cristo, receberá a justa punição de Deus. Muitos querem um Deus que perdoe, mas que não julgue, que ame, mas nunca confronte. Esse Deus não é o Deus da Bíblia, e esse não é um amor verdadeiro, um amor que passa a mão na cabeça. Um pai que ama seus filhos não passará a mão na cabeça de seus filhos, irá corrigi-los. Da mesma forma, o Senhor assim o é. No verso 7, então Paulo lembra, nessas mesmas coisas andaste vós também. No outro tempo vocês eram assim, por assim dizer. Eles não eram naturalmente melhores, também tinham vivido como filhos da desobediência, mas agora a realidade havia mudado. Isso então nos lembra ou nos impede de olharmos com soberba para quem ainda vive no pecado, para quem está longe de Cristo. Nós também andávamos nessas coisas. A diferença não está em alguma bondade inerente, natural nossa, mas está na graça de Deus. Nós não tínhamos nada de bom para Deus nos escolher. Foi pelo beneplácito da sua vontade, diz a palavra de Deus. Foi pela graça dele. Quem compreende de onde foi tirado, do império das trevas, como nós já vimos, não olha para o pecador lá fora com arrogância, mas também não vai tratar o pecado como algo singelo ou pequeno. Porque sabe que o pecado custou muito caro, a nossa libertação custou muito caro, custando o sangue de Cristo, o sangue do Filho de Deus. O verso 11 então nos mostra essa realidade nova. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Da mesma forma que vocês devem matar, por assim dizer, os pecados de cunho sexual desordenados, vocês também devem despojar, arrancar fora, tirar todos esses pecados que são descritos aqui. Claro que a lista ela não é limitada somente a isso. Mas aí, então Paulo vai dizer ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Antes vocês andavam nessas coisas. Agora pertencem a outro reino, receberam outro Senhor. Você está em outro país, por assim dizer. Você tem novas regras a serem seguidas. Você está em outro local. A primeira lista, como vimos, tratava mais especificamente dos pecados sexuais. Já que a segunda alcança os pecados sociais. A maneira como tratamos as pessoas. Ira, indignação descrevem tanto uma atitude interior quanto a sua explosão, o seu externalizar. O problema não é a indignação em si, pois há situações que é correto irarmos. Nós vimos, eu acabei de mencionar isso. Você tem um índice alto de aborto, você tem abusos aqui e acolá, você tem igrejas distorcendo o evangelho, isso deve nos causar ira. Então a ira em si, ela não é o problema. O problema é que normalmente a nossa ira está manchada por pecados. Mesmo uma ira santa, por questões justas, acabam sendo manchadas
pelo nosso pecado. Nossa ira nunca é totalmente santa como Deus o faz. Então o problema é quando nós usamos essa ira para ferir, para controlar, para punir ou mesmo destruir o próximo. Observe como você reage quando é contrariado. Quando alguém te diz um não. Quando alguém te diz que não vai ser assim. Como você fala aos seus filhos quando eles erram. Como trata seu cônjuge quando está cansado, fadigado. Como reage quando alguém discorda de você. Você está todo empolgado, termina uma discussão, falando, argumentando, e a pessoa diz, não, mas não é assim. Como você reage a isso? Qual é a sua reação a essa discordância? Há pessoas que mantêm a aparência de piedade na igreja. Já mencionei aqui, na igreja todo mundo é santo, porque você consegue aparentar piedade. Todo mundo é o melhor puritano, porque a gente consegue fingir muito bem, a gente consegue esconder muito bem o nosso coração pecaminoso. Muitas pessoas, infelizmente, vivem apenas de aparência, mas dentro de casa são dominadas pela ira explosiva, por uma impaciência e pela sua grosseria. A ira humana frequentemente revela um coração idólatra. Ficamos irados porque algum desejo foi impedido. Essa é a verdade. Nós queríamos algo e não veio, não foi atendido. Então a gente se ira. Queremos o controle. Queremos conforto, reconhecimento ou submissão. Você vê que a ira e a ansiedade, elas têm uma proximidade, em certo sentido. Você se ira porque você perdeu o controle. Você entra em ansiedade porque você perdeu o controle. Mas você tem que lembrar que quem que tem o controle? Não somos nós, é o Senhor. O controle não está em nossas mãos. Precisamos lembrar disso. Paulo menciona então a maldade, o desejo de prejudicar o outro. Isso pode aparecer de maneira aberta ou discreta, de modo velado. Alegrar-se com o fracasso de alguém, espalhar informações para manchar a reputação de outro, usar o silêncio como punição. Tudo isso está envolvido. As maledicências é a fala, melhor dizendo, difamatória. Tiago vai nos lembrar que com a mesma língua bendizemos ao Senhor e com essa mesma língua amaldiçoamos homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos cantar louvores no domingo e passar a semana destruindo reputações, por assim dizer, sendo maledicentes, fofoca, calúnia, ironia cruel e comentários maldosos são formas de violências praticadas com a boca. Abandone isso, mortifique esses pecados. É interessante ver esse paralelo. Você tem pecados que a cultura, de modo geral, ou a boa moral judaica cristã, vai ainda ver como algo pecaminoso, quem mantém essa moral. Mas esses outros pecados aqui, a maioria das vezes não são mal vistos. Paulo está mostrando o quão terríveis são esses pecados. Não é algo pequeno, é algo sério, é algo que causa a ira contra aqueles que são desobedientes. Paulo então nos lembra sobre essa realidade. A linguagem obscena aqui inclui toda a conversa abusiva, vergonhosa, grosseira e destrutiva. A fala, ela revela o coração. Quando da boca saem constantemente palavras agressivas, imundas, nós não devemos culpar o cansaço ou o temperamento. Não é porque meu temperamento é XY, é por conta disso. Não é isso. A boca está revelando aquilo que habita no coração. Essa é a verdade. É como você pegar água de um poço. Você tira e naquele balde sai a água de tal forma. Você imagina? A lógica é que a água dentro do poço seja a mesma. Ela externalizou o que está lá dentro. É a mesma coisa. Suas palavras, suas atitudes revelam como está o seu coração. No versículo 9, a parte A, Paulo conclui, seguindo essa lista: não mintais uns aos outros. Mentir é negar a verdade na vida cotidiana. É construir uma realidade falsa para proteger a própria imagem.
evitar consequências, obter vantagem. As pessoas mentem normalmente envolto nisso. Ela quer evitar um prejuízo, ela quer formar, ou para que os outros tenham uma imagem melhor dela. Tudo isso está envolto na mentira. A mentira trata o próximo como alguém que pode ser manipulado. Você está manipulando alguém. A mentira, ela está em oposição ao próprio Cristo, que é a verdade. Por isso, o pecado aqui é mencionado. A exortação de Paulo, portanto, é um chamado à integridade. Aquilo que confessamos com a boca deve ser confirmado na maneira com a qual vivemos. Mas, em segundo lugar, o nosso texto, então, nos mostra o motivo do porquê a nova vida exige renúncias. Versos, a parte B do 9 até o 11. Paulo, então, diz: uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem. Aqui está, então, a razão fundamental. Vocês tiraram uma roupa e colocaram outra. O velho homem é a humanidade em Adão, marcada pelo pecado, pela rebelião e pela morte. O novo homem é a nova humanidade, então, criada em Cristo. Paulo não está dizendo apenas parem de fazer coisas ruins e comecem a fazer coisas boas. O Evangelho não é uma reforma superficial, por isso que ele combate regras exteriores, faça isso, não faça aquilo outro. Não é isso. Não é meramente regras comportamentais. É uma nova criação. É um equilíbrio importante. Os cristãos são responsáveis por mortificar o pecado. Paulo ordena: fazei morrer. Nós só podemos fazer morrer por conta do indicativo. Por conta de que temos essa nova roupagem, essa nova natureza. Aquilo que a gente mencionou semana passada. Deus nunca dá uma ordem que a gente não possa cumprir. Junto do imperativo há um indicativo. Sempre assim. Então, fazei morrer, despojai-vos. Você não pode cruzar os braços e dizer, quando Deus quiser, Ele retirará o pecado. Principalmente numa visão reformada, eleição e essa coisa toda, esse pacote completo. Eu sou eleito, então Deus há de me transformar. E você se joga nas cordas. Essa não é a visão reformada. Não foi para isso que os reformadores lutaram tanto. Para esse tipo de visão. É necessário cortar as ocasiões de queda, vigiar os pensamentos, confessar o pecado, buscar ajuda e usar os meios de graça. É necessário fazer isso. Ao mesmo tempo, o novo homem está sendo renovado. A voz passiva do termo aqui mostra que Deus é o agente. É Deus quem nos renova. Nós lutamos, mas não lutamos sozinhos. Nós nos esforçamos, mas não por uma força independente, não é na força do braço. É Deus quem nos despojou do velho homem, nos revestiu do novo e continua renovando-nos por meio do seu Santo Espírito. O novo homem se refaz para o pleno conhecimento, diz Paulo. Esse conhecimento ele não é meramente intelectual, mas ele é também moral. Não é apenas acumular informações sobre Deus ou dominar termos teológicos. O verdadeiro conhecimento transforma a maneira como olhamos, desejamos, falamos e tratamos as pessoas. Por isso, uma mudança de cosmovisão acontece. Seu óculos todo sujo do velho homem é tirado e você tem agora uma nova visão limpa, purificada. Há uma transformação real acontecendo. A referência aqui ao conhecimento nos lembra o relato da queda. Adão e Eva quiseram conhecimento à parte de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles queriam conhecimento à parte do Senhor, à parte da submissão ao Senhor. O resultado nós sabemos: vergonha, conflito, morte. Agora em Cristo, os efeitos da queda estão sendo revertidos. O homem é renovado no verdadeiro conhecimento de Deus, recebido em comunhão com o Criador. Aquilo que o nosso velho pai Adão perdeu,
Nós agora estamos recebendo de volta em Cristo um conhecimento pleno, recebido por Deus, recebido em comunhão com o Senhor. Os falsos mestres, nós já vimos aqui de Colossos, prometiam conhecimento superior. Aqui é o que nós chamamos daquele proto-gnosticismo, um conhecimento elevado. Eles prometiam isso. Paulo então mostra que o verdadeiro conhecimento não estava em práticas secretas ou em filosofias humanas, mas em Cristo. Cristo é onde todos os tesouros da sabedoria estavam contidos, estão contidos, diz Paulo em Colossenses. Se alguém então afirma possuir grande conhecimento teológico, mas continua dominado pela imoralidade, pela ira, pela mentira, há uma contradição aí. Há um problema nessa equação. O conhecimento que vem de Deus preenche a mente e o coração. Paulo então acrescenta, segundo a imagem daquele que o criou. Mais uma vez nos lembrando de Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, versos 26 e 27, que nos fala da criação. O pecado, ele não apagou completamente a imagem de Deus no homem, mas ele desfigurou ela. Agora em Cristo, essa imagem está sendo restaurada, purificada. A salvação, ela não significa apenas um escape da condenação, mas ela significa sermos progressivamente transformados para refletir o caráter de Deus revelado em Cristo. Deus não apenas nos tira da condenação, mas Ele quer nos fazer parecidos com seu Filho, Jesus. Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível. Ser renovado segundo a imagem do Criador é transformar-se, é tornar-se cada vez mais semelhantes a Jesus. Esse é o nome que nós recebemos lá no passado. Fomos denominados em Antioquia de cristãos, pequenos cristos. Esse é o nosso grande objetivo de vida. A gente sempre fala, primeira pergunta do catecismo, qual é o fim principal do homem? A gente repete, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E dentro disso está envolvido sermos transformados à imagem de Cristo. Para que as pessoas olhem e vejam, lá vai um cristão. Não como um deboche, mas lá vai alguém que se parece com Cristo. Eu consigo ver Cristo nele. As pessoas conseguem ver Cristo em você? As pessoas conseguem ver em você marcas daquele que você diz que é teu Salvador? É importante isso. Nós somos transformados cada vez mais à semelhança de Jesus. É por isso, então, que essa nova vida exige renúncias. Nós não podemos refletir a imagem de Cristo e, ao mesmo tempo, alimentar os pecados do velho homem. Não podemos confessar que Jesus é Senhor e continuar tratando os nossos desejos como soberanos. A santificação é Deus restaurando em nós aquilo para o qual fomos criados. Aquilo que a gente costuma usar, ou mencionar na teologia. Uma volta ao jardim. Porque é o que acontece em novo céu e nova terra. Céus e terra se fundindo. O jardim que deveria ter sido expandido por Adão e não foi, finalmente é completado. Essa é a ideia. Deus está nos transformando aquilo que nós não deveríamos ter perdido e muito superior a isso. Pois Cristo, o nosso segundo Pai, é muito superior a Adão. Você percebe então a renovação em sua vida? Aquilo que antes parecia atraente agora te produz tristeza. Sua maneira de falar, ela tem mudado. Você está crescendo em domínio próprio, em verdade, em paciência, em pureza. No versículo 11, então, Paulo mostra que essa renovação não é apenas individual. Não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O novo homem possui uma dimensão comunitária. Isso ataca a nossa
a nossa época tão individualista. Vemos uma dimensão aqui comunitária. Grego e judeu aponta para diferenças étnicas, circuncisão e incircuncisão, para as antigas distinções religiosas. Bárbaro e cita para diferenças culturais, escravo e livre para diferenças sociais. Paulo não diz que todas essas diferenças elas deixam de existir de modo geral. A gente vê novo céu, nova terra, toda tribo, povos e nações. As culturas, as diferentes culturas fazem parte do desígnio de Deus. Deus quis assim, que houvesse diferentes culturas. Então, há diferenças em certo sentido. A questão aqui é que essas diferenças não podem determinar o valor dessa pessoa. O acesso a Deus ou a posição de alguém no corpo de Cristo. Todos entram da mesma forma, pela graça. Todos têm a mesma necessidade, o perdão. Todos dependem da mesma obra, a cruz de Cristo, e todos confessam o mesmo Senhor. O Evangelho destrói, então, essa mentalidade, é nós contra eles. Um grupo X contra um grupo Y. E nós vemos isso. A política destruindo famílias. Não, as pessoas não se conversam mais, porque eu sou do grupo X, você é do Y. E a gente não pode compactuar. E você vê isso. Ainda hoje nós construímos muros invisíveis e tratamos pessoas de modo diferente por causa da aparência, por causa da condição financeira, por causa da escolaridade, por causa do sotaque, do modo de falar, ou, o pior de todos, por causa do tom de pele. Ainda há esses muros invisíveis. A sociedade ainda constrói isso. A igreja, porém, é a nova humanidade formada por Cristo. Pessoas que jamais estariam juntas por uma afinidade natural. Muitos gostos diferentes, ideias diferentes dentro da liberdade cristã, que não estariam juntas de modo geral por um clube, mas se unem e fazem parte da mesma família por causa do Evangelho. Essa unidade que nós vemos na igreja, somente a igreja, somente Cristo consegue unir pessoas tão distintas. Nenhum outro local, nenhuma outra instituição consegue fazer isso. Somente a igreja transforma pessoas tão distintas em membros da mesma família. Paulo então conclui: Cristo é tudo em todos. No capítulo 1, nós vimos Paulo mostrando que Cristo é tudo em um sentido cósmico. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora ele aplica essa supremacia à igreja. Cristo é a origem, o Senhor e a vida dessa nova humanidade. Por isso os pecados citados são tão graves. A imoralidade usa o outro. A cobiça transforma em objeto o outro. A ira fere o outro. A calúnia destrói sua reputação. A mentira o manipula. Todos esses pecados atacam a nova humanidade de Cristo. Essa humanidade que ele está transformando, ou melhor, está formando. Concluindo. Hoje, nós vimos que a nova vida, ela exige renúncias. Devemos, portanto, fazer morrer a imoralidade, a impureza, os desejos malignos, a cobiça. Devemos abandonar a ira, a maldade, a calúnia, a linguagem abusiva e a mentira. E fazemos isso porque nos despimos do velho homem. Fomos revestidos do novo e estamos, então, sendo renovados segundo a imagem do Criador. A pergunta final é: que roupas você tem vestido? Talvez você conserve em seu armário a roupa ou as roupas do velho homem. Quem sabe algum tipo de moralidade sexual escondida
imagens que você tem, que você vê e que ninguém sabe, explosões de ira dentro de casa, comentários que destroem reputações, ou uma aparência religiosa sustentada por mentira. A palavra de Deus nos manda apenas, ou melhor, a palavra de Deus não nos manda apenas esconder melhor essas roupas, colocar num canto, colocá-la num outro cômodo. A palavra de Deus não nos dá essa ordem. Ela ordena fazer morrer. Jogue fora essas roupas. Não alimente aquilo que Cristo morreu para destruir. Não volte a vestir aquilo que já foi retirado de você. Ao mesmo tempo, lembre-se, se está em Cristo, você não enfrenta essa luta sozinho. Deus o revestiu do novo homem e está renovando pelo Espírito Santo. Existe então nele poder para lutar, graça para arrepender-se, perdão para quem confessa e transformação para quem se volta a Cristo. Não tente vencer o pecado somente com regras humanas, pois você não o vencerá. Vá até a raiz, reconheça os desejos idólatras do coração e leve-os a Cristo. Leve-os até ao pé da cruz de Cristo. Lá na cruz, Cristo recebeu a ira que merecíamos. Nós que éramos filhos da ira, filhos da desobediência, Ele recebeu a ira justa do Pai, que deveria ser despejada sobre nós. Ele recebeu essa ira. Ele foi tratado como desobediente para que nós, filhos da desobediência, então, fôssemos recebidos como filhos de Deus, como filhos amados de Deus. Ele foi despido e humilhado para que nós fôssemos revestidos da sua justiça. Portanto, porque morreu com Cristo, faça então morrer aquilo que pertence à velha vida. Porque ressuscitou com Cristo, viva como nova criatura. Porque foi revestido do novo homem, não volte a vestir as roupas imundas do passado. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude, pelo poder do Santo Espírito, a abandonar aquilo que pertence ao velho homem e a viver então de maneira coerente com a nova vida que recebemos em Cristo. Amém. Pai bendito, Deus eterno, nós te somos gratos pela tua palavra, ela que é o alimento para a nossa alma. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas vezes que ainda deixamos no armário vestes do velho homem, pecados ocultos no nosso coração, pecados não tratados, pecados tratados de modo leviano, como se fossem de estimação. Nos perdoe, Senhor, pela falsa humildade, pela hipocrisia. Nos perdoe, Senhor, pela corrupção do nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós venhamos nos lembrar da realidade de que em Cristo somos novas criaturas, que em Cristo recebemos novas vestes, que em Cristo temos condições, poder tal para abandonar toda veste imunda do velho homem. Nos ajude, Senhor, a vivermos de modo santo e agradável a Ti. Nos ajude, Senhor, a viver conforme os Teus desígnios, a Te amar verdadeiramente, a entender o real preço dos nossos pecados. Teu Filho, ó Pai, foi moído naquela cruz por conta dos nossos pecados. A gente não pode brincar com algo tão sério, algo que custou tão caro. Não deixe, Senhor, brincarmos de sermos crentes, brincarmos de sermos Teus filhos. Nos ajude, Senhor, a vivermos conforme a Tua palavra. Nós sabemos que pela força do braço, por regras humanas, ascéticas, nós não temos condições alguma de avançarmos em santidade, de deixarmos a ira de lado, de deixarmos a imoralidade de lado, de deixarmos tantos pecados ocultos, se não for a Tua graça. Somente a Tua graça, Senhor, pode
nos limpar e purificar de tudo isso. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajude a vivermos conforme a Tua palavra, que a gente possa levantar-se e viver como nova criatura, viver com nova roupagem, com as roupas limpas, refletindo Cristo, Teu Filho, ó Pai, para a glória do Senhor. Essa, Senhor, é a nossa oração e a fazemos no nome de Teu Filho Jesus. Amém.